Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Rei e a Árvore Juju, de Ethelstan Darrow. O primeiro conto folclórico africano que chega à leitura de ouvido. E nesse nós temos aquela lenda da moça bonita carregada para a terra dos mortos por um fantasma. Vamos conhecer aí com a gente então uma lenda folclórica africana. Muito legal, vamos entrar nessa selva aí. Boa leitura. O Rei e a Árvore Juju, de Ethelstan Darrow. Tradução: Gabriel Naldi. Udubokidon foi um rei famoso que viveu em Itan, uma ilha onde não havia rios. Ele e sua esposa banhavam-se em uma nascente que havia logo atrás de sua casa. O rei tinha uma filha a quem amava muito e cobria de cuidados. Quando cresceu, a princesa tornou-se uma linda mulher. Udubokidon teve de se ausentar por uns tempos e por 2 anos não usou sua fonte. Quando voltou e foi se banhar, viu que uma árvore juju havia crescido e espalhado seus galhos por todo o lugar, impossibilitando o acesso à nascente. Então, ordenou que 50 homens cortassem a árvore com machados. Quando os criados começaram, viram que os golpes de machado não produziam efeito algum, pois tão logo abriam um corte no tronco, ele voltava a se fechar. Tentaram inutilmente durante um dia inteiro. À noite foram comunicar ao rei seu fracasso em derrubar a árvore. Udubokidon ficou muito zangado e voltou à fonte na manhã seguinte com seu próprio facão. Ao ver o rei tentando cortar seus galhos com a lâmina, a árvore juju lançou uma farpa em seu olho. Sentindo imensa dor, o monarca largou sua faca e correu de volta para casa. Como a dor só piorava, não conseguiu comer nem dormir por 3 dias. Mandou chamar seus feiticeiros e pediu que descobrissem o motivo de tanta dor. Quando seus feitiços foram lançados, entenderam que a árvore juju o havia atacado em retaliação às suas tentativas de banhar-se na fonte e de cortá-la. Acrescentaram que, para satisfazer e acalmar a juju, o rei deveria tomar 7 cestos de moscas, uma cabra branca, uma galinha branca e um tecido branco, e oferecê-los à árvore em sacrifício. Udubokidon seguiu essas instruções. Os curandeiros aplicaram pomadas nos olhos do rei, mas a dor só piorava. Os feiticeiros foram dispensados e outros foram chamados. Estes disseram que, embora nada pudessem fazer para aliviar o sofrimento do rei, conheciam alguém capaz de curá-lo. Era um homem espírito que vivia no além-mundo. Udubokidon mandou que o trouxessem até ele. No dia seguinte, o homem espírito chegou para falar com o rei. "Se eu curar seu olho, o que ganho em troca?" perguntou o homem espírito. "Darei metade da minha cidade, incluindo as pessoas que vivem nessa área, além de 7 vacas e dinheiro." O homem espírito recusou a proposta. O rei, não aguentando mais tanta dor, aumentou a oferta. "Diga seu preço e eu pagarei." O homem espírito disse que o único pagamento que lhe interessava era a princesa. Udubokidon começou a chorar e mandou-o embora. Preferia morrer a perder sua filha. Durante a noite, a dor piorou ainda mais. Alguns súditos suplicaram ao rei para que chamasse o espírito novamente e lhe entregasse a princesa. Se Udubokidon melhorasse, poderia fazer outra filha, argumentaram. Mas nada ganharia se morresse. O rei então mandou chamar novamente o homem espírito, que atendeu rapidamente ao chamado. Com grande pesar, o rei lhe concedeu sua filha. O espírito entrou na mata e colheu algumas folhas, que triturou e misturou com água. Verteu o líquido no olho do rei, dizendo que pela manhã,
quando lavasse o rosto, seus olhos estariam completamente curados. O Dubokyudon tentou convencê-lo a passar a noite, mas o homem-espírito declinou o convite e partiu na mesma noite para o além-mundo, levando a princesa consigo. Um pouco antes do amanhecer, o rei levantou-se e foi lavar o rosto. Viu que a farpa da árvore Juju que tanta agonia lhe causara havia caído de seu olho. Não sentia mais nenhuma dor e enxergava perfeitamente. Recomposto, deu-se conta que trocara a filha por um olho sadio. Decretou que o reino todo ficasse de luto por 3 anos. Durante os 2 anos seguintes, o homem-espírito colocou a princesa em uma casa de engorda, onde recebia grande quantidade de comida. Nessa casa havia uma caveira que a aconselhou a não comer, pois a estavam engordando não para o casamento, mas porque queriam devorá-la. A partir daí, a jovem passou a dar à caveira toda a comida que recebia e alimentava-se apenas do calcário do solo. Ao final do 3º ano, o homem-espírito convidou alguns amigos para verem a princesa, dizendo que a mataria no dia seguinte e faria um banquete com ela. Na manhã seguinte, o homem-espírito foi levar comida para a princesa, como de costume. A caveira, no entanto, havia ouvido a conversa da noite passada e contou à princesa sobre o que a aguardava. A jovem deu novamente a comida à sua amiga, que disse: "Quando o homem-espírito for à floresta com seus amigos para os preparativos do banquete, fuja e volte para sua cidade." A caveira também deu a ela uma poção fortificante para a viagem. Além disso, explicou as particularidades do caminho. Quando chegasse a uma bifurcação, a princesa deveria jogar um pouco da poção no chão e as 2 trilhas se fundiriam em uma só. Explicou que deveria sair pela porta dos fundos e atravessar toda a floresta para chegar à estrada. Caso encontrasse alguém no caminho, deveria permanecer em silêncio. Se cumprimentasse usando sua voz, saberiam que não fazia parte do mundo espiritual e a matariam. Tampouco deveria se virar caso alguém a chamasse. Deveria seguir sem parar, até chegar à casa de seu pai. A filha do rei agradeceu à caveira por todos os conselhos e partiu. Encontrou a estrada após cruzar toda a floresta. Correu por ela durante 3 horas até chegar à bifurcação. Como instruída, pingou algumas gotas da poção no chão e imediatamente as trilhas se juntaram em uma. Corria sem parar e, embora fosse chamada por várias criaturas, não se virava nem cumprimentava ninguém. Foi quando o homem-espírito retornou da mata e descobriu a fuga da princesa. Perguntou à caveira sobre seu paradeiro, mas esta lhe respondeu apenas que a jovem havia saído pela porta dos fundos, sem dizer aonde ia. Por ser um homem-espírito, ele logo soube que sua prisioneira partira para sua cidade natal. Correu atrás dela aos gritos. Quando a garota ouviu a voz do espírito, também correu o mais rápido que pôde e finalmente chegou à sua casa. Pediu a seu pai que pegasse uma vaca, um porco, uma ovelha, uma cabra, um cachorro, uma galinha e 7 ovos. Tudo isso deveria ser cortado em 7 pedaços e posto como oferenda na beira da estrada para que o espírito, ao encontrar tais sacrifícios, desistisse de entrar na cidade. O rei cumpriu seu pedido imediatamente. Quando o homem-espírito encontrou as oferendas, sentou-se e começou a comer. Satisfeito, recolheu os restos e voltou para o mundo espiritual. Nunca mais voltou a incomodar a princesa. Ao ver que não havia mais perigo, o rei bateu seu tambor e declarou que a partir dali, quando alguém morresse e fosse para o mundo espiritual, não poderia mais voltar à Terra para curar pessoas.
E esse foi O Rei e a Árvore Juju, de Elphinstone Darow. Fala de novo esse nome. Elphinstone Darow. Fala de novo. A gente tava pesquisando no Google, né, como é que pronuncia. É bem interessante que essa pronúncia. A gente encontra na Amazon esses livros de contos folclóricos africanos. Fiz um jabá aí sem precisar, né? E tem o volume 1 e 2. E esse conto tá no volume 2. Bem interessante. É muito legal todos eles. Assim, fiquei apaixonada por vários. E a gente trouxe esse... de Elphinstone Darow. E digamos assim, é algo que acontece muito recorrente, assim, que a gente vê em histórias, né? Aquela coisa de ser proibido, né? Você vir dos mortos pra curar alguém, ou, tipo, tem sempre aquela coisa, eu posso te curar, eu posso te tirar da morte, mas vai ter consequências. Então, vem dessa linha aí, né? Que daí é o mito do Fausto, né? Eu quero trazer um conto do mito do Fausto, que é quando a pessoa, tipo, vende a alma, né, pro diabo, pra conseguir algo. Esse é o clássico, né? Crossroads, aí é bem clássico, que o Robert Johnson, né, vendeu a alma. Muitas histórias. A lenda dele, que ele vendeu a alma pra aprender a tocar guitarra, né, ser o melhor guitarrista, né? No caso, ele tocava violão de todos os tempos. Interessante se lembrar disso pra gente deixar no gancho e trazer um conto sobre o mito do Fausto, que é muito, muito recorrente. Mas aqui não se trata disso, né? Aqui se trata de uma lenda africana, claro, conversa com o mundo transcendental e a gente vai explicar isso aqui agora. É muito legal porque a África, é inegável, é o berço da civilização, né? A gente tem a África povoando diversos países de diversos continentes, a partir, é claro, da exploração da vida humana, né? E vale dizer também que esse conto, ele é da Nigéria, né? Um nigeriano, então ele veio do folclore nigeriano. Então ele é o Elphinstone Darow, pelo que se encontra, pouquíssima coisa, né, Lucas, sobre a biografia dele. Pouco. Mas é um dos nomes conhecidos do folclore. São 3 autores nesses livros que eu falei, de contos folclóricos, e ele é um deles. Então ele nasceu em 1869, morreu em 1917, e a gente então vai falar dessas tradições místicas, né? Na verdade, isso é uma das únicas informações assim, que tem. Além de saber que ele é um literato, folclorista nigeriano. Se não me engano, ele também tinha algum cargo diplomático ali, ele trabalhava em algum cargo governamental também. Mas a gente só não tem por dificuldades de tradução, porque alguns contos são traduzidos, mas ele tem muitos livros, ele é um autor africano, assim, muito conhecido, né? Naquele país. Tem pouca tradução mesmo, então o que chega pra nós aqui de repente só o superficial ali, né? E a gente ainda leu algumas coisas em inglês pra chegar a essas informações, né? Mas então vamos falar dessa árvore Juju, Lucas, que eu fiz uma pesquisa assim profunda sobre as árvores africanas. A Juju não era princesa, será? Da Hora de Aventura. Aí a Jujubá, né? Faltou o Bá. Mas aí o Bá tá aqui no que eu descobri, que é o Baobá. Então a relação que eu fiz é com a árvore Baobá, que é uma árvore africana muito tradicional. Tem 9 espécies no mundo. É aquela mesma que aparece no livro do Pequeno Príncipe, né? Que ele fala que os baobás estão invadindo o planeta dele, né? E tudo mais. E ele fala que elas crescem muito rápido. Mas, na verdade, o baobá, ele cresce bem lentamente. Tem muita... até lenda e mito sobre o baobá. E eu fiz essa correlação que a árvore Juju seria um baobá. E vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar desse formato do baobá, né? Que é algo muito esplendoroso. Se o leitor de ouvido aí já conhece uma flor do deserto, que é aquela plantinha, né, bem bonita, que tem uma raiz bem gorda, assim, o baobá é como se fosse, né, uma rosa do deserto gigante, né, mais ou menos isso. Sabe que é dito que às vezes parece uma cenoura plantada ao contrário também? Ela é uma bolota, né? E alguns dizem que ela seria uma árvore ao contrário, porque a parte da folhagem seria como, lembra as raízes. Então parece que as raízes e a parte de baixo do tronco, que é mais robusta, parece que seria onde estaria indo a copa, e a copa estaria subterrânea. Uma árvore ao contrário, praticamente. Essa é uma das cogitações sobre o baobá, mas assim, tem 9 espécies de baobá no mundo, e dessas, 6 estão na África, grande parte delas em Madagascar.
Nossa. Bem interessante essa informação. Então, assim, é uma árvore muito característica da savana africana. Então, quem faz os safaris, né, vai ver baobás e é muito comum a gente ver os turistas em frente de árvores baobás, porque de fato é uma árvore muito esplendorosa, que vive muitos, muitos anos. Ela fica extremamente velha e tem uma curiosidade, duas bem intensas. Uma que, além dela ficar extremamente velha, os baobás estão sendo extintos. Não se sabe o motivo, as árvores não estão sendo cultivadas novas e as velhas estão morrendo, tipo, morrendo mesmo. Uma das curiosidades... Tem 400 mil anos. Uma das coisas... Um baobá muito grande que morreu, eles são tão famosos que cada baobá, tipo, de determinada localidade tem um próprio nome, né? E esse aí era tão grande que virou um bar. Daí virou o Baobar. Legal. Interessantíssimo. Então, é muito interessante que o conto também trata dessa exploração, né? Então, a árvore ali se voltou contra ele e contra o rei, né? Então, é muito comum também ver em contos, assim, em contos de fada e contos folclóricos, assim, como esse, ter essa visão para a preservação da natureza, mas não essa preservação que a gente tem, essa visão hoje, né? Precisamos preservar o nosso mundo e tal, mas é uma proteção bem mais espiritual que eu vejo do que essa proteção que a gente tem. E é claro que é super importante de a gente preservar o nosso mundo para as próximas gerações, mas essa coisa espiritual mesmo, né? Faz parte da nossa, do que a gente crê, do que a gente acredita, faz parte de tudo aqui e não pode mexer, né? Perfeito isso que você falou, porque na cultura religiosa africana, mística de modo geral, tem a fitolatria, que é a adoração às plantas. E isso chega no Brasil através da corrente do candomblé. Então, na África, Yorubá, né? E aqui no Brasil, candomblé. Então, é comum ver nos terreiros uma árvore, né? Normalmente é um outro tipo de árvore, né? Que tem no Brasil, mas uma árvore paramentada com fitinhas, como se ela tivesse assim ornamentada mesmo, né? Naquele terreiro. E aquela árvore, ela tem uma característica espiritual muito forte. Sim. Dizem que a filha do pai de santo, o espírito dela vai para aquela árvore. Então tem um misticismo muito intenso e muito bonito por trás disso, que vem do folclore africano e também é cultivado aqui no Brasil, principalmente em várias localidades da Bahia, onde a gente tem o candomblé, né, como algo muito forte. Muito legal. E isso é comum, né, em tribos ao redor do mundo todo, de ter essa... não sei se é idolatria a palavra certa. Não, a palavra é fitolatria. Mas eu tô dizendo até com montanhas, então... sim. Né, acontece muito hoje de ter essa exploração. Inclusive, no Havaí tinha uma montanha lá que até o The Rock, né, o Dwayne Rock Johnson foi e tava... contra a construção de um telescópio que queriam construir lá, porque é uma área de visibilidade muito grande e tal. E era a montanha que era sagrada para o povo dali, né? Aquele povo do Havaí. Um povo nativo dali. Então, se você mexe com aquilo, você tá mexendo com a estrutura, assim, daquela civilização, né? Você tá meio que começando a extinção daquela cultura que tá ali. Então, você mexer com isso é muito complicado. E tem, enfim, né? Tem ao redor do mundo todo, tem isso, e hoje é muito mais essa parte do sagrado, né, e da cultura do que só preservação, assim, para preservar, né, nós que estamos na cidade aqui e tal. Perfeito. E vamos perceber o movimento que esse conto faz. Então, a gente tem o rei Ubo. Deixa eu ver aqui a anotação de novo. Udopudo. Não. Você fala várias vezes. Udobok-Udon, que é o nome do rei, que vai se banhar nessa fonte. Não tem rios uma ali, nascente, né? É uma nascente com a esposa dele. Daí ele fica um tempo fora. Quando volta, então, tem essa árvore que nasceu ali. E ele trava uma batalha com a árvore, chama 50 homens com machado pra tirar, e ninguém consegue. Quanto mais tentam, mais a árvore se fecha. E no outro dia, então, ele vai com o seu próprio facão. E a árvore, eu achei muito legal esse trecho do conto que fala assim, que meio que para se defender ou para se vingar, a árvore soltou uma farpa no olho do rei. Então isso tem uma leitura bem profunda.
A gente fala de olho, né? Olho é o que permite com que a gente... Enxergue. Ótimo. Visualize o mundo, mas tem também uma questão de terceiro olho, né? Que é esse que fica no meio da testa, que também é algo muito importante, né? E esse terceiro olho, ele tá ligado ao conhecimento, né? E o conhecimento tá intrinsecamente ligado ao que um povo acredita como algo de sua origem, do seu desenvolvimento. Então, a gente pode imaginar que esse olho tá ali na face dele, é óbvio, né? Mas talvez possa ser uma leitura mais profunda. Para além disso, começa a questão dele invocar os feiticeiros para fazer com que aquilo saia do olho, que a dor começa a ficar insuportável. Aí entra em cena uma lenda folclórica muito clássica na África, que eu anunciei ali na abertura, que a moça bonita fala que a filha dele é uma princesa muito bonita, né? Então isso é anunciado no começo do conto. Sim. Carregada para a Terra dos Mortos por seu amado fantasma. Nesse caso, ele não é tão amado assim, mas essa lenda ela é repetida várias vezes em vários contos folclóricos. E é interessante falar que isso é uma característica típica das lendas africanas, né? A gente tem a repetição de um mesmo incidente, mas ele é vivido pelos personagens com condutas diferentes. E é isso que faz com que os contos folclóricos africanos não sejam monótonos, porque a partir dessa conduta diferente do personagem, a gente vai ter várias lições de caráter, de ética, de ser guerreiro e corajoso, entre outras coisas. E foi meio que, né, uma cagada atrás da outra ali, porque uma comédia de erro. Foi primeiro essa de derrubar a árvore por causa que estava atrapalhando a nascente dele, né, e algo bem superficial que ele estava fazendo, não era nada que, né, deixa claro que ele ia lá para se banhar. Não fala que aquilo era fonte de água, enfim, dele. Eu fiquei pensando, será que ele ficou 2 anos sem tomar banho? Brincadeirinha. Naquela época, né, tudo bem. Não era tão difícil assim. Era um rei, né, o rei tomava banho. E enfim, daí depois teve esse segundo erro dele, né, que daí foi chamar esse ser da floresta, né, porque é um ser da floresta espírito, também, né? Pra curar ele, né, e daí pediu a filha, não quero dar, e daí ficou insuportável a dor, daí tá bom, o Domi tava, né, tão desesperado pra aquilo passar que cedeu a filha dele. E aí eu quero entrar com uma frase patriarcalista que tem no conto que fala assim, você pode fazer outra filha se você sobreviver, mas se você não vai ganhar nada se você morrer, né? Então é aquilo, né? A figura feminina também, essa troca, esse mucambo pela vida da mulher, era algo considerado na lenda, né, assim, algo como muito fácil de ser trocado, né? Ele pode trocar uma filha pela outra logo e pronto, o importante é o rei continuar vivo. Sim, daí levou ela pra casa de engorda. Isso também é bem interessante. Que tem um fato interessante sobre isso, né? Casa de engorda, porque é estranho, né? Parece que foi algo inventado pro conto de fadas, né? A casa de engorda, mas é algo real, né? Sim, tem a nota do tradutor até nesse conto dizendo que é o padrão de beleza, né? Você ser robusta, né? Ter seios e nádegas fartas. Então era comum as moças que iam se casar passarem por um período na casa de engorda, para que elas ficassem apetitosas o suficiente, digamos assim, né? E tem todo esse reflexo de ter essa fartura, né? Então, mulher, por muitos e muitos anos, né? O padrão de beleza era ter essas sobras, né? E isso tá voltando aos poucos, o que é muito legal, né? Porque a ditadura da beleza é algo muito terrível, né? Eu, como mulher, posso falar, né? Eu tenho que ter a cabeça muito boa, fica muito firme pra você não... Meu Deus, será que eu não tô com X quilos a mais? Tô me sentindo mal aqui. Mas tem que colocar, né, alguns asteriscos, assim, porque a gente não pode confundir ter uma barriguinha ou ter sobra de gordura com obesidade, né? Porque, ok, eu tá obesa e tal, eu tenho que ter orgulho do meu corpo. Também não é assim, né? O homem ou a mulher obeso ali, eu tenho que ter orgulho disso. Mas o padrão de beleza estabelecido, né, para as mulheres, que não pode ter
Nada. Não pode ter nada. Então é isso que eu acho... Isso é absurdo. Isso que é o errado, né? Agora, você ser obeso, você tem que cuidar da tua saúde. Né? O importante de tudo, né? Você tá saudável. Né? Agora você tá com uns quilinhos a mais... tá cuidando de você mesmo. Whatever, né? Então, daí, ainda falando desse lance dela na casa de engorda, eu adorei a parte da caveira, que eu li essa caveira como uma mentora pra princesa, sabe? A caveira ficou, tipo, indicando que ela podia ou não deveria fazer, né? Então, ó, não come, eles estão te engordando pra te matar, pra te comer, né? Então, tem toda essa história, literalmente, né? Que ela ia virar alimento ali dos homens espírito. Mas aí eu achei muito engraçado, que daí fez as oferendas lá, e daí o espírito foi lá e comeu, acho que era um cachorro, umas coisas bem estranhas. Eu anotei sobre isso também. E daí, olha só. Daí tudo bem. Isso é muito importante também nessa lenda folclórica, né? Nessa lenda folclórica é quase um pleonasmo, né? Mas nessa lenda da moça bonita, levada para o submundo ali por um fantasma, tem sempre uma característica da recompensa pela cortesia. E daí você pode perceber que em 2 momentos do conto tem essa recompensa pro homem espírito. Primeiro, a gente tem ali os 7 cestos de moscas, né? Cabra, cabra branca e tecido branco, né? No primeiro momento. Depois, quando a moça volta pra casa, eu até anotei, conta quantos animais eu vou falar. Uma vaca, um porco, 2, uma ovelha, 3, uma cabra, 4, um cão, uma 5, galinha 6, e 7 ovos. Interessante. Quem é o 7º animal que dá origem para esse ovo dos 7 ovos da cesta? A galinha? A princesa. A galinha é um dos animais nominados. Tá, então isso de novo tá nas entrelinhas. Eu achei muito legal. Bom, eu adoro essa coisa de comparar números e coisas. Isso é a minha leitura, né? Minhas metamorfoses analíticas aqui. Mas faz todo sentido e foi intencional, né? Sim, porque daí o que acontece com o homem espírito? Ele come as oferendas, fica de boa e vai embora. Então é super, super intencional isso e é um detalhe, né, que passa despercebido, como eu ouvi ali e passou despercebido. E até isso é um pouco do audiolivro, né? Às vezes você pode... porque no livro é muito comum você voltar nas frases, né? Você volta, lê de novo, volta e lê de novo. Mas o que isso quer dizer? E no audiolivro meio que vai indo, né? Aqui a gente coloca efeitos sonoros acho que ajuda um pouco, né? Muito. Nas frases, nos pontos mais difíceis de entender, os efeitos sonoros, trilha sonora deve ajudar um pouco na compreensão. Mas tem isso de passar algumas coisas batido, né? E dentro do lance do misticismo é muito massa, porque ela... é chamada, e você colocou, falando dos sons, né, me fez lembrar, você colocou esses sussurros, essas vozes que ficam chamando ela enquanto ela tá em fuga, né, pra voltar pra casa, que é muito legal, e um elemento africano totalmente característico que não poderia deixar de ter no conto, que é o... tambor. Então a gente termina, né? O último parágrafo ali fala que o rei soa o tambor, né? Quando ele recupera a filha, o homem espírito vai embora, depois das oferendas e blá blá blá. Soa o tambor e fala que quando alguém morresse e fosse para o mundo espiritual, não poderia mais voltar à terra para curar as pessoas. Essa é a moral forte deste conto africano, né? Então a gente tem essa relação dos vivos com os mortos e é algo que o rei estabelece, então tem que ser respeitado, seja por vivos ou por mortos, né? Então, isso também... não sei se foi pela minha interpretação, mas esse rei é bem humilde também, né? Parece ser... humilde que eu digo, não fala que ele vai para um castelo, né? Ele parece ser mais até um cacique, né? Do que necessariamente um rei, porque não menciona assim do que... riqueza, de riqueza, que é muito comum, né? Por exemplo, no Foguete Notável, né? Claro que é outra cultura. Do Oscar Wilde tem o Conto de Fadas, né? O Foguete Notável, que fala do castelo, né? Fala sempre da riqueza, né? E dos bailes, enfim. E aqui a gente não tem muito isso. Talvez para focar mais na história, ou talvez porque era um rei da floresta ali mesmo, né? Eu quero amarrar com mais 2 coisas em relação a isso que você falou do rei, mas principalmente a parte da árvore. 2 coisas interessantes em relação à árvore, então, para esse desfecho, que a árvore foi fundamental, na minha opinião, para mudar a postura desse rei.
Se não houvesse a árvore, né, se não houvesse esse elemento que lutou contra essa natureza humana da devastação, ele não teria mudado esse comportamento a ponto de baixar esse decreto que essa relação entre vivos e mortos teria que se ter certa distância. Então a árvore é de fato um ser místico no conto. Na questão das raízes, a gente que está na terra, a gente tem o obscuro do subsolo que gera a vida, é o fator gerador da vida. Na questão da copa, a gente tem a conexão da árvore com os altiplanos sagrados. Isso é o que acredita, né, esse misticismo religioso que eu tô falando em relação a qual que é a palavra mesmo? Fitolatria. Isso. Obrigada. E para fechar essa parte de amarrar com a árvore, na tradição religiosa afro-brasileira, então que tá aqui no Brasil, a gente tem a árvore como símbolo da conectividade entre os mundos. O imanente, que é esse que a gente tá aqui, e o transcendente. Então tem tudo a ver, é muito legal a gente trazer um conto africano aqui, eu acho que ajuda até a gente entender a própria cultura brasileira melhor, né? Sim. E a gente fez um abre-alas, perceba, leitor de ouvido. Com Anton Chekhov a gente fez o primeiro conto russo. Hoje, com Elphinstone Darrow, a gente... Chekhov da semana retrasada foi, né? A gente traz o primeiro conto africano e vai ter mais conto africano, nesse universo árabe também, a gente vai estar entrando daqui a pouco um pouco mais, além do Alibaba os 40 Ladrões, que a gente já trouxe lá mais no começo, né? A gente vai voltar para esse universo das 1001 Noites. O próximo episódio vai ser aí das 1001 Noites, né? Isso. Então, fique ligado. Muito bom. Tá gravado já. Você quer falar o nome de qual vai ser? Qual dos... Não, vamos deixar em suspenso, só dizer que ficou muito legal. Então vai ser dos livros das 1001 Noites. E também, completando esse lance da árvore, quando a gente vai... Eu gosto muito de bonsai, né? A gente tem bastante bonsai aqui em casa, e daí a gente vê como a gente é pequeno ao lado de uma árvore, assim, por exemplo. Pode parecer meio brega falar isso. Mesmo um bonsai? Mesmo bonsai, porque a árvore... Principalmente, né, se for pensar. Existem tantas árvores que estão aí há muito mais tempo que nós, né? E várias gerações, estão desde 3, 4, 5, 6, 7 gerações... A árvore tá aí, né? E daí você pensar em alguém ir lá e cortar ela, você tá terminando um ciclo de muitos anos ali, né? Você tá desrespeitando mesmo, né? O planeta de uma forma muito agressiva. Porque é algo que a gente tá aqui, a gente morre e a árvore vai continuar ali. Então você indo lá e interrompendo esse ciclo dela dessa forma abrupta, é muito estranho fazer, né? Não é algo... sei lá, algo muito, muito forte pra você praticar, né? E conviver com isso depois, né? De fato. Mas bom, enfim. Então fica a mensagem que esses contos folclóricos africanos, eles são histórias coletadas por exploradores, governantes, missionários europeus, contadas por nativos, que revelam, então, códigos, crenças africanas e o próprio folclore, que é muito legal. E a gente, então, abriu essas portas e esperamos que você tenha gostado bastante dessa discussão. Eu acho que foi uma honra à árvore, uma honra à natureza, assim. Um texto como esse, ele tem um poder muito grande, né, de abrir a mente da gente nesse sentido. Ainda mais contos de fada que tem essa moral aí, muito bacana, né? Então vamos falar dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, se você está ouvindo até agora, você já está nos apoiando, né, de certa forma. Sim. Mas se você quiser nos apoiar financeiramente, apoiar a causa da literatura, fazer com que a literatura chegue para mais pessoas, que essas lições que a gente encontra nos livros, né, chegue para mais pessoas, que hoje a gente está precisando muito dessas lições que a literatura vem nos dando há tantos anos, né? Isso é muito importante a gente sempre relembrar e apresentar para as novas gerações. E como o podcast é uma mídia tão... Não digo nova porque existe faz muito tempo, mas é uma mídia que está sendo tão apreciada. Hoje em dia está sendo o topo, né, ali das divulgações, enfim. É muito interessante chegar também para os jovens. E é legal falar podcast. Que a gente também tem o formato mesa cast, então se você tá no YouTube, você pode assistir a gente fazer esse debate, né? youtube.com/leitura de ouvido. Isso aí, a gente tem muitos relatos de alunos que estão estudando, né, enfim, para vestibular ou estudando para a escola mesmo, né, do primeiro, segundo ano ali, estudando literatura.
e muitos relatos de, nossa, muito fácil estudar literatura assim. Então, a gente tem alguns comentários que falam nesse sentido. Então, é muito importante o seu apoio para a gente continuar espalhando essas mensagens, né? Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores financeiros, você vai para apoia.se/leitura de ouvido, que lá você pode nos apoiar. Com menos de 1 litro de gasolina. A gente não tá aceitando litro de gasolina ainda, porque não tem como mandar pelo correio, mas a gente tá aceitando dinheiro, né? Então, se você quiser... A partir de R$5 você pode ser um apoiador e ter o seu nome aqui neste momento. Então os nossos apoiadores são eles: Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar com a gente até agora e a gente te vê na próxima leitura. Falou igual radialista. Na próxima leitura. Tudo bem, tem isso na O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, @leitura de ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios do Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com/leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.